ver se eu consigo. Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Bom estar aqui de novo, né? Domingo de manhã, louvando, adorando o Senhor. Ontem a gente teve uma noite bem agradável também aqui na igreja, foi muito bom. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, Não sei se precisa. capítulo 18. Lucas 18. Nós vamos ler esse texto. O tema, depois o Xande vai colocar ali, quando a fé insiste, a dor ela silencia. Então, quando a fé insiste, a dor silencia. E nós vamos meditar nesse texto e ele vai nos ajudar a compreender o que isso significa na vida de um cristão, na vida de alguém que realmente conheceu o Senhor, teve uma experiência real com o Senhor, e em resposta a essa experiência, ele pratica, ele gera frutos, e é isso que nós vamos ver essa noite. Então eu quero ler o texto com os irmãos, depois nós vamos orar e vamos meditar na palavra. Lucas 18, versículo 1, vai dizer o seguinte: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai ao que diz este juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã, onde nós vamos meditar, onde nós já estamos em adoração ao Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos mostre, Senhor, como devemos nos comportar diante do Senhor, diante das nossas adversidades, e que para o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, quero chamar a atenção para esse último versículo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então o juiz vai fazer justiça, e Deus também. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Bom, quando a gente começa a ler esse texto aqui, ele tem uma sequência muito lógica. Jesus, ele nunca ensina algo, ele nunca traz uma palavra, ele nunca traz uma cura, ele nunca traz um milagre por acaso, à toa. Ele sempre tem um propósito, e algumas vezes ele disse isso, né, para que Deus seja glorificado, quando ele cura, né, por exemplo, o cego, o paralítico, e em algumas circunstâncias ele sempre demonstra isso, mas em todas, ele sempre tem um propósito. E esse texto não é diferente. Ele fala essa parábola para os discípulos, num momento específico da vida deles, em que eles estavam vivendo, e era necessário que eles ouvissem essa parábola, esse ensino de Jesus. Por quê? Porque eles estavam correndo o risco de desanimar. E nós vamos entender por que eles estavam correndo o risco de desanimar. Esse período aqui, né, que nós vamos ler, ele vai começar lá em Lucas 9:51. Quando a gente lê esse versículo, a gente começa a compreender o que está acontecendo aqui no contexto, para que a gente possa entender
O que levou Jesus a falar essa parábola? Por que o coração deles, como eu disse, estava... Jesus percebia o perigo do desânimo, né? Porque às vezes a gente olha só aqui e a gente pensa que, legal, li a parábola, tem um juiz, tem uma viúva, tem um tribunal, tem uma petição, fala de fé, e a gente fica preocupado com essas coisas, e a gente fica concentrado somente nisso. Mas o foco principal da parábola não é nem o juiz, não é nem a mulher, não é nem a petição em si, mas é o que nós colocamos aqui no tema, é a perseverança dela. É o fato dela não desistir, dela desanimar. E é isso que nós vamos ver, e é isso que nós vamos compreender. Então Lucas 9:51 vai dizer assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Amém? Então ele está aqui quase no fim do seu ministério, faltam poucas semanas para Jesus ser crucificado. Ele tinha já falado, por exemplo, a palavra do samaritano e alguns outros ensinamentos, e aí ele fala: bom, agora chegou a hora. Então agora chegou o momento de ir. Ele não está em Jerusalém, né, ainda, ele está ali na região, e ele fala: agora eu vou para Jerusalém, porque agora está chegando a minha hora, né? Está chegando a hora para o que eu vim fazer nessa terra. Então ele faz esse aviso aos discípulos, e eles começam a caminhar até Jerusalém. E ali eles vão passar por algumas situações. Uma delas, por exemplo, é a cura. É uma das últimas, inclusive, que Jesus faz. Se a gente for ver, uma das últimas curas é a dos 10 leprosos. Então ele está passando pela região, e aí ele vê esses 10 leprosos, ele cura, e ele mostra, né, que dos 10 apenas um retornou, né? Então apenas um foi grato pelo que ele fez. E ali ele começa já a se preparar e começa a perceber: poxa, tem alguma coisa acontecendo e eu preciso prepará-los. Você vai ler que antes dessa parábola, exatamente antes aqui, ele vai falar sobre a vinda do reino. Nós vimos esses dias, o pastor comentou sobre isso. Então ele já começa a dizer que o reino está próximo, ele vai chegar, ele vai dar algumas orientações, né? Quando acontecer, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Isso está no 17:30. Naquele dia, quem estiver no eirado, e tirá-los, e de igual modo quem estiver no campo, não volte para trás. O pastor deu isso esses dias aqui. Lembrai-vos da mulher de Ló: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então Jesus está mostrando, né? Está chegando o fim, vai ter um reino onde eu vou reinar eternamente. Então ele passa tudo isso para os discípulos, e aí eles começam a ter dúvidas, porque pensa bem, eles começam a caminhar com Jesus, e aí o primeiro impacto talvez para eles: poxa vida, se ele é o Salvador, se ele é o Messias, se ele é aquele prometido, porque eles conheciam, né, o Velho Testamento, se é aquele que foi prometido lá em Isaías, então deve ser bom andar com ele. Eu vou seguir, eu vou fazer o que ele está pedindo, eu vou acompanhá-lo. Lembra que nós falamos, né, sobre a última parábola que eu compartilhei, quando Pedro pergunta, né, fala: e nós? Né, ele fala com o rico não quer acompanhá-lo por conta da riqueza, e aí Pedro pergunta: e a gente então, o que a gente vai ganhar? Porque essa era a expectativa deles, ganhar algo. Só um detalhe, eu esqueci de ligar o microfone aqui. Não está gravando. Desculpa, irmão, se interromper. Então Pedro, né, ele fala, né? Falou: e aí, o que a gente vai ganhar, Jesus? Então eles tinham essa expectativa de ser bom andar com Jesus, afinal, Jesus, né, o Messias. Só que eles começam a perceber que não é desse jeito. Por quê? Eles sofrem, devem passar frio, passar fome,
e onde eles dormem no templo. Fora isso, tem, né, todas as perseguições que eles sofrem. Então, quando a gente começa a entender, né, todo esse contexto, todo esse sofrimento, toda a perseguição, toda a dificuldade que eles estavam passando, né, então a gente percebe que eles estão num momento ali do ministério de Jesus, que não é um momento muito fácil. É um momento turbulento, um momento com muitos problemas, muitas dificuldades. Nesse momento, quando ele conta essa parábola, eles não estão celebrando um milagre. Eles não estão contentes, né, por tudo que está acontecendo. Eles não estão assim no auge, né, da empolgação deles. Eles estão começando a ficar desanimados, porque parece que tudo está dando errado na visão deles. Porque a visão deles ainda era uma visão mundana. Apesar de eles estarem andando com Jesus, eles ainda não tinham uma compreensão exata do que estava para acontecer. Nós podemos ver que Pedro, ele nega Jesus. Então a gente percebe que eles ainda não estavam prontos. Eles ainda estavam com expectativas erradas em relação a Jesus. Então eles estão ali sofrendo, eles estão com dificuldade, não estão celebrando, né? A multidão ali não estava, né, contente, não estava alegre, celebrando esses milagres, né? Na verdade, tinha muito peso envolvido ali, muita dificuldade, muitos problemas, né? Eles carregavam, né, um peso que eles achavam que não dava mais para suportar, né? Muita pressão, né? Fariseus, né? Não somente o império, porque se a gente for olhar, o Império Romano, ele tinha as suas dificuldades. Ele pressionava com impostos, ele pressionava com regras, ele pressionava com prisão muitas vezes, além do império tinham os fariseus, os mestres da lei. Por quê? Eles tinham até o apoio do império para pressionar também, então eles também perseguiam, eles estavam a todo momento ali tentando matar Jesus, mas também tentando, logicamente, acabar com os seus discípulos, né? Então, e ele tinha, né, como eu disse, acabado de falar sobre o final dos tempos, né? Mas ali, não era assim uma especulação. Talvez vai acontecer isso. Talvez quando voltar vai ser assim. Não, ele está dizendo o que vai acontecer, né? Vai ser assim, né? Vai ser desse jeito. Quando o Filho do Homem voltar, talvez vai ter dois. Um vai, o outro não vai, né? E isso eram em todos os ambientes, né? Em todos os lugares, né? Jesus, ele fala até no texto anterior sobre Ló e Noé. Por quê? Porque a situação que eles estão vivendo é muito parecida com a situação de Ló e de Noé. Por quê? O texto vai dizer aqui que no 17:26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E ele vai falar depois sobre Ló também. Ló também, ele estava ali negociando, comendo, bebendo, aí vem, né, Ló sai da cidade e cai, né, ali chuva de enxofre, fogo, enxofre ali por Sodoma. Então, você percebe que eles estavam distraídos, eles estavam ali simplesmente vivendo as suas vidas. E ali, ele está dizendo que, né, no caso deles ali, não seria diferente. Seria do mesmo jeito, né? Aí Jesus vai falar o quê? Ele vai descrever até mesmo as desigualdades, que é o que ele fala dentro das famílias. Vai ter dois, um vai, o outro não vai, né? Dois trabalhando, as duas mulheres, uma vai, a outra não. E aí, se nós olharmos dos nossos dias de hoje, será que isso tem alguma semelhança? Por quê? Porque quando a Ruth leu ontem um texto, né, de João 3,16, e o texto de João 3,16, né, ele vai dizer o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que o pai e a mãe e os avós creem, terá a vida eterna. É isso que ele diz? Não é isso. Ele está dizendo que para que todo aquele que nele crê. Então tem algumas coisas que a minha fé
ela pode ajudar. Quando eu vou orar por uma cura, por exemplo, eu creio que a cura, né, está diante da vontade de Deus, pode vir ou não, mas eu creio que ela está mais relacionada à minha fé, principalmente, do que a fé do meu irmão que eu estou orando. Por quê? Porque a gente ora por pessoas que não são cristãs. A gente não ora só por crente, a gente ora por todos. Agora, tem algumas coisas que a fé vai depender da fé de cada um. A pastora falou aqui sobre a parábola das mulheres que estavam com as candeias, né, as 10 virgens, e você percebe que ali, naquela situação, era a fé de cada uma. Cada uma era responsável por si, naquela situação. Então você percebe como é sério, e Jesus está dizendo justamente isso. Ele descreve essa desigualdade espiritual dentro das famílias. Por quê? Um seria levado, o outro ficaria. Um estaria preparado, o outro não. Um estava buscando o reino, o outro estava buscando o mundo. Então, será que nas nossas vidas, às vezes, não pode acontecer isso? Deus não pode estar falando para nós: olha, eu vou voltar. E vocês precisam estar atentos, porque a salvação não é um pacote, né? A gente lê muitas vezes na Bíblia, mas a gente tem que entender também o contexto. Quando, por exemplo, o carcereiro é salvo, o que o Paulo fala? Olha, crê no Senhor Jesus e tua casa será salvo. Mas a gente não pode levar isso ao pé da letra. Não é porque a Bíblia está errada, é porque normalmente naquele tempo, naquela época, o chefe da casa, o chefe, o senhor, normalmente as pessoas sempre o seguiam. As pessoas sempre acompanhavam, né, quando ele vai, Pedro, por exemplo, né, quando ele vai orar também, né, pelo centurião, o que acontecia, ele e a casa dele, né, todos foram salvos. Por quê? Porque era assim. Mas a gente tem que entender isso, que isso é uma figura de linguagem que está sendo usada. Por quê? Porque a fé é individual. E nós temos que levar isso a sério. É aquilo que a pastora falou, né, no domingo que ela compartilhou. Cada um tem a sua candeia, né? E o azeite, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser buscado individualmente. Eu não posso, nesse momento, em relação a essa questão, ficar dependendo do azeite do meu irmão, da fé do meu irmão. Eu preciso me posicionar. Eu preciso olhar para o que está acontecendo à minha volta, e nós estamos vivendo um momento que não é muito diferente. Lá talvez tinha a perseguição física, tinha toda a perseguição do império, tinha todas as dificuldades, né, que eles tinham de pobreza, e talvez a gente não passe por isso. Mas não quer dizer que a gente não esteja também tendo, né, sofrimento. Não quer dizer que a gente também esteja, né, passando por essas dificuldades. Então, quando Jesus começa a conversar com eles, ele percebe isso. Ele percebe que o ambiente deles ali era de vulnerabilidade emocional. Eles estavam sofrendo, né? Eles estavam ali, talvez, Jesus conhece o coração, né, com insegurança, né, diante dessa pressão. Ele consegue ver isso. E isso é algo que poucas pessoas enxergam, né? Alguns nem enxergam, às vezes dentro de casa mesmo. A gente pode estar, de repente, vivendo, e pessoas, né, ao nosso redor sofrendo, e às vezes a gente não consegue perceber. Mas Jesus, ele enxerga. Por quê? Porque Jesus, ele enxerga o nosso coração, ele nos sonda, ele sabe quais são as nossas necessidades. E é isso que ele faz. Ele olha para o coração dos discípulos e ele percebe esse medo, né, silencioso, porque muitas vezes é o que acontece na nossa vida. Parece que está tudo bem, não tem problema, não tem pressão. Eu venho aqui, eu canto, eu toco, eu louvo, eu sirvo, eu limpo, eu participo do culto, eu ouço a palavra. O meu irmão, até comentei esses dias, me pergunta: e aí, está tudo bem? Tá tudo bem. Ah, como é que você está? Tá tudo bem. Mas às vezes por dentro não tem nada bem. Às vezes por dentro, eu saio daqui
e eu não vejo a hora de sair daqui para poder ir para minha casa, e a hora que eu chegar lá, eu entrar no meu quarto, e aí vem o sofrimento. E aí vem essa dor invisível que ninguém vê. É uma dor assim que todos temos, às vezes, né? Todos passamos por momentos e talvez a gente, no meio de todo mundo, está tudo bem. A gente, né, parece o super-homem. Mas quando a gente chega em casa, quando a gente vai para o nosso quarto, quando a gente está sozinho, é a hora que a gente realmente mostra quem nós realmente somos, o que estamos passando, porque às vezes tem fases na nossa vida que nós passamos por problemas emocionais, e só que a gente tem essa característica e esse dom, ontem foi a noite dos talentos, de esconder a realidade, né? Usar aquela máscara. Então ali Jesus, ele sonda o coração, ele olha e ele vê o que está acontecendo. Então o que ele percebe? Né? Algumas coisas que ele percebe que estavam acontecendo, que eles estavam enfrentando. Perseguição religiosa, eles estavam enfrentando. Rejeição da própria família, porque ele fala, né, que ele traria divisão, né? Ele via como uma espada dividindo famílias. Por quê? Porque a pessoa que ama Jesus, que ama a Deus de todo o seu coração, ele vai amar a Deus de todo o seu coração. Então talvez, se ele precisar ir contra a família, ele irá, porque é o que Jesus fala. Eu vou trazer divisão por causa disso. É quantos discípulos, quantos apóstolos ele não chamou? Peraí que eu vou lá enterrar meu pai, não, deixa que, né, você vai me seguir. Então ele percebe isso. Abandono, né? Amigos, será que nos abandonam quando a gente talvez começa a caminhar com Jesus? Será que aquelas amizades de antigamente, os amigos que estavam sempre dando um tapinha nas costas, você é o cara, hein? Você é bom. Me lembro quando, muitos anos atrás, eu gostava de jogar bola, né? E eu era convidado para jogar em vários lugares na cidade aqui, estava sempre participando de campeonatos e tudo mais. E hoje, olhando assim para trás, eu vejo que existia um vazio dentro de mim. E esse vazio, o que era? A ausência de Deus. Mas esse vazio, ele tem que ser preenchido por alguma coisa. A gente normalmente preenche. E eu me lembro que eu preenchia com isso. Por que eu gostava tanto de jogar futebol? Porque eu ia jogar futebol e os elogios vinham, né? Nossa, mas você joga bem. Nossa, você fechou o gol hoje. Nossa, se não fosse você, a gente tinha perdido. Então, isso é gostoso, né? Quando você está com os amigos. Não, você é bom, você é o cara. Então, às vezes a gente se envolve com isso porque a gente quer sentir um senso de importância. Mas por quê? Porque a gente não busca no lugar certo, a gente não busca em Deus. Então, eles tinham isso também, né? O abandono dos amigos, ataques espirituais, noites longas e silenciosas, né? Quantas noites, talvez, eles tinham que eles oravam, eles buscavam e tinham que esperar, esperas dolorosas, né? Orações não respondidas imediatamente, perdas emocionais e físicas, momentos de profunda solidão e sensação de estar fazendo tudo certo, mas nada melhora. Será que a gente tem essas características na nossa vida? Será que nós passamos por isso? Será que nós temos momento onde parece que tudo está dando errado, nada está dando certo, não importa o que eu faça, né? E a primeira coisa que acontece na nossa vida é isso, né? É uma certa tristeza, é um desânimo, porque parece que não está adiantando. Eu entreguei a minha vida a Jesus, eu comecei a caminhar com Cristo, eu parei de jogar bola, eu parei de beber, de fumar, não sei qual era o problema de cada um de vocês, mas parece que nada disso adianta, nada disso resolve. Não bate, de repente, um desânimo? Minhas finanças, não consigo pagar minhas contas, ou eu não consigo um emprego. Eu mando o currículo, eu ligo, eu vou, eu faço ali as entrevistas, mas o emprego não vem, as portas não se abrem. Então isso vai bater desânimo. Isso vai trazer a nós essa impressão de que Deus não está nos ouvindo, né? Mas isso é um engano. E é justamente esse engano que Jesus está querendo tratar, né, com os discípulos. É justamente isso que ele está enxergando no coração deles,
E eu tenho certeza, meus irmãos, que nessa manhã Ele talvez esteja enxergando isso no coração de alguns de nós. Porque talvez nós estamos aqui ouvindo a palavra, mas talvez eu já estou aqui ouvindo a palavra e pensando no meu problema, pensando no meu desânimo, pensando que amanhã eu ainda não tenho um emprego, ou amanhã eu tenho contas para pagar e não está dando certo, nunca é suficiente, ou eu tenho qualquer que seja uma doença, né, na minha vida aí que não está me dando sossego. Então, talvez você tenha isso no seu coração hoje, né? E aí, Jesus está vendo, Ele está olhando, e eu tenho certeza que Ele Ele não está esperando descobrir o que vai fazer, Ele já sabe o que fazer, Ele já sabe como tratar isso. E é nesse cenário, né, em meio a tudo isso que está acontecendo, esse medo, essa dúvida, que Jesus vai contar essa parábola da viúva, para que Ele possa exemplificar com uma história, que é a forma como Ele mais gostava de ensinar, né? Exemplificar com uma história, uma realidade que estava acontecendo no coração desses discípulos, né? Então, dentro desse cenário de tensão, né, de medo que eles estavam passando, Jesus tem o seu cuidado pastoral, e aí nasce essa parábola, que algumas Bíblias dizem que é a parábola do juiz iníquo, algumas dizem que é a parábola da viúva persistente, né? Mas não é só uma parábola isolada, correto? Pelo que nós vimos, a gente percebe que não é uma parábola ali que apareceu do nada, né? Ela não é uma parábola aleatória, né? Não é algo que ele simplesmente jogou, uma parábola aí para vocês desvendarem. Não, é uma resposta direta à ansiedade que eles estavam passando, uma resposta direta ao medo, né? Eles eram seres humanos. Aparentemente Deus estava demorando, porque eles até perguntam ali, mas quando vai acontecer isso? Quando que vai acontecer essa vinda? Por quê? Porque para eles parecia que estava demorando, que as coisas estavam se complicando, estava cada vez mais pressão, cada vez mais medo, cada vez mais sofrimento. Poxa, Jesus, eu achei que ia ser tudo mais fácil, que a gente ia reinar, que nós seríamos os seus secretários do Supremo Tribunal Federal para poder resolver os problemas aqui do... Não, né? Eles estavam enganados, mas Jesus via isso. E aí, em meio a esse sofrimento, Ele vai trazer esse texto. Então, a introdução, né, da parábola ali, não é só uma questão bíblica, vou falar uma parábola para estar na Bíblia, não, né? É algo humano, é uma história que ele conta, né, dessa viúva, porque ele sabe que antes mesmo, né, de passarmos por essa perseguição externa, antes mesmo do sofrimento que nós somos alvo, né, pelo mundo, pelas aflições, pelas perseguições, existe um sofrimento interno, existe algo dentro do meu coração que é o que mais atrapalha, é o que mais me prejudica, é o que mais me afasta dos propósitos do Senhor para a minha vida, é o que mais me afasta de caminhar com o Senhor, né? E o desânimo, ele tem esse poder. O desânimo, ele tem o poder de matar, né, tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Concorda comigo? Porque muitas vezes nós começamos um projeto, pode ser algo, né, pessoal, pode ser questão de trabalho, não importa o que seja, mas a gente define, eu vou fazer isso. E a gente começa bem, a gente começa buscando a Deus, conversando, buscando informação, mas aí as coisas começam a não dar certo. Aí começa a vir dificuldade, começa a vir aflição, e aí vem o desânimo. E o desânimo muitas vezes vai acabar com aquilo que Deus já, né, estava trabalhando na minha vida. E aí eu vou ter que recomeçar tudo de novo, eu vou ter tudo de novo. E é por isso que ele conta essa parábola, por isso que ele traz essa parábola. Por quê? Porque ele estava vendo que eles estavam prestes a cometer esse erro, né? Ele conhecia o coração deles, ele sabia que eles estavam com um coração aflito, né? Um coração ali preocupado. Então ele conta essa parábola como um presente para eles e para nós também, para que a gente possa perceber, né, que nós temos que enfrentarmos os nossos problemas, temos que enfrentar os desânimos da nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos um Deus, né?
Temos um Deus que olha, que cuida, que conhece, né, o nosso coração. Deus conhece as nossas necessidades, né? Por isso que eu disse que o foco da parábola não é o Jesus, não é o juiz, não é a viúva, não é a justiça, né? É o quê? É justamente não desanimar, né? É a perseverar, é persistir, é o perigo do desânimo. Então, é isso que nós temos que ver quando a gente estiver meditando novamente nessa parábola e hoje, que é a mensagem que Deus está trazendo para nós. Ele sabia que o desânimo é silencioso, ele muitas vezes é invisível, ele entra devagarzinho nas nossas vidas, né? Só que ele também é mortal. Ele pode nos matar espiritualmente, pode até matar fisicamente, muitas vezes, porque tem pessoas que às vezes chegam a um ponto tão grande assim de desânimo, que desistem da vida, né? Que simplesmente, não quero. Eu estava conversando com o pastor esses dias, né? Quantas pessoas a gente conversa, principalmente na missão urbana, muitas vezes nas casas de recuperação, quando a gente vai, e muito dessas pessoas que estão nessa situação, casa de recuperação, muitas vezes vivendo nas ruas, né, é consequência de um desânimo, é consequência de olhar para a vida e não ver saída, e parece que não faz sentido mais viver. Então, para que eu vou me preocupar em arrumar um trabalho, pagar conta, cuidar de filhos, de família, ter responsabilidades? Eu vou ficar na rua. Na rua eu tenho comida, na rua eu não tenho responsabilidade, não tenho compromisso. Então, assim, percebe como é sério essa questão do desânimo? E o pior, isso não afeta só um determinado grupo de pessoas. O desânimo, para chegar nesse ponto, ele pode afetar cada um de nós. Cada um de nós podemos passar por isso, né? Por isso que é sério a gente olhar, né, para essa parábola, olhar para essas circunstâncias das nossas vidas e reconhecer, olha, realmente eu passo por isso. Eu tenho momentos na minha vida onde por fora eu estou muito bem, mas por dentro eu não estou. E se nós demorarmos para nos posicionar, se a gente demorar para tomar atitude, né, para a gente começar a dar passos em direção ao Senhor, principalmente, talvez pode ser tarde. Talvez esse desânimo ele pode acabar com as nossas vidas. Então, ele conta essa parábola para que ele possa orientar os seus discípulos e nos ajudar também a olhar para as nossas vidas e perceber a importância de não desanimarmos, a importância de não desistirmos, a importância de nos mantermos firmes no Senhor. Essa viúva, ela representa justamente esse sofrimento. Se você olhar para a história, a viúva, ela procura o juiz, ela tem uma causa que precisa ser julgada, né? E ela vai e leva isso, né, até esse juiz. E se a gente for lembrar, a gente já falou outras vezes disso aqui, né? O que era uma viúva, né, naquela época? Uma viúva naquela época, o contexto dela, ela era o símbolo máximo de fragilidade que você possa imaginar, né? Era representado por uma viúva. Por quê? A viúva, ela não tinha ninguém que pudesse, ela não tinha marido, não tinha defensor, não tinha influência pública, né? Talvez não tivesse nem valor naquela época. Era uma pessoa assim, simplesmente deixada de lado, né, pela sociedade. Por isso que os discípulos se preocupam tanto com as viúvas. Por quê? Porque lembra quando lá em Atos eles estão ali distribuindo, eles instituem ali os diáconos? Por quê? Porque as viúvas estavam ficando, né, em necessidade, para você ver como era sério. Então, ele usa uma figura de uma pessoa totalmente vulnerável, né, uma pessoa totalmente dependente. Então, Jesus traz isso para que a gente possa olhar para ela e ver que muitas vezes aquilo que passamos, aquilo que sofremos, não é visto pelas pessoas. Porque essa viúva, ela não era vista pelas pessoas. O seu sofrimento, a sua causa, a sua dificuldade, aquilo que ela estava clamando, pedindo ao juiz, era algo só dela. Era algo que para os outros não importava. Ninguém estava preocupado, né? E nem o juiz, né? Se a gente for olhar para o texto. Então, aqui a gente começa a ver
né, que nós muitas vezes temos isso também. A gente pode olhar para essa viúva e ver que nós temos, né, coisas nas nossas vidas que a gente faz, né, o que a gente passa, que ninguém vê, né, ninguém percebe, ninguém nota, ninguém pergunta, e é aí que começa esse problema do desânimo, principalmente, né? Então, Jesus descreve essa viúva, para que a gente possa se olhar e ver isso, né? Aquela necessidade que eu tenho, como eu disse, de um trabalho, de uma cura, de algo que ninguém sabe que eu tenho essa necessidade. Então esse é o reflexo, né? Talvez até espiritualmente, não só fisicamente. Talvez eu tenha uma necessidade espiritual, eu me esfriei. Talvez eu não me sinto bem. Talvez eu começo a caminhar com Jesus, né? E a primeira coisa que veio na mente, que eu me lembro quando eu comecei, era uma alegria. Nossa, que coisa maravilhosa! O Senhor, né, salvou a minha vida. Agora eu faço parte da sua família. Agora vai ser tudo bem, né? Agora vai ser uma maravilha a minha vida. Não vai ter mais problema. Mas daí passa um dia, 2, 3, uma semana, 2. A gente começa a ver que parece que as coisas pioram, né? Parece que... O que aconteceu? Agora que eu estou caminhando com Jesus, tá mais difícil, né? Estava ruim, eu achei que ia melhorar, depois piorou. Eu não lembro direito a fala. Mas parece que as coisas estão muito difíceis agora que eu estou caminhando com Jesus. E não bate o desânimo? Às vezes a gente começa a olhar para os irmãos, mas aí a gente começa a ver, né, problema nos outros. E a gente começa a desanimar. Não, mas é que essa igreja não é tão boa, aquele irmão não é tão legal, o carro que eu tenho não é bom, o emprego que eu tenho também preciso de outro. Você vê como que o desânimo vai atrapalhando? E o que nós precisamos perceber é que isso é realidade na vida de todos. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar esse tipo de sentimento. Talvez você já enfrentou, talvez você está enfrentando hoje, né? Mas você pode ter certeza que a dor que você está enfrentando, o problema, a dificuldade, o medo que ninguém sabe, Deus está vendo. Amém? Deus sabe o que você está passando. E você pode ter certeza que Ele já está trabalhando, né, na sua vida para que isso seja respondido. Amém? Então Ele descreve também esse juiz injusto. Alguém que não teme a Deus, não respeita as pessoas. Ele simboliza justamente aquilo na nossa vida que não se importa com a gente, né? O desemprego, talvez a doença, portas que, né, nunca se abrem, resposta que não vê, o diagnóstico, né, que eu estou esperando uma cura e não vem. Então, você percebe como essas coisas, elas se assemelham a esse juiz, que ele não está preocupado com o que eu preciso, né? Então, quando a gente começa a ver, né, todo esse contexto, tudo isso que está acontecendo na vida deles, no coração deles, e percebe que acontece no nosso também, essa parábola começa a fazer mais sentido, né? A gente começa a perceber essa necessidade, né? Então o juiz, ele representa o tipo de situação que faz a nossa alma gritar por dentro, né? Aquilo que, será que Deus está me vendo? Será que Deus ainda se preocupa comigo? Será que adianta eu continuar buscando ao Senhor, né? Mas a beleza dessa parábola, ela está onde? Na insistência da mulher, né? Na perseverança da viúva, porque ela não desiste, né? Ela deixa de lado os serás e ela tem a certeza e a convicção de que ela vai conseguir a resposta dela, e ela vai insistir, ela não vai desanimar, ela não vai parar. Amém, meus irmãos? Então, ela não tinha dinheiro, não tinha poder e influência, como nós dissemos, né? Não tinha ninguém, mas ela tinha uma fé, podemos dizer que era uma fé teimosa. Vocês, sabe, já conviveram com alguém teimoso? Vamos fazer isso. Não, vamos fazer aquilo. Vamos por esse caminho. Não, vamos por aquele outro. Mas se a gente cortar por aqui é melhor. Não dá. Mas isso aqui eu acho que vai dar certo. Não vai. Eu, graças a Deus, não conheço ninguém assim, né? Mas não é ruim quando você... Mas, no caso dela, não, né? O ruim dela aqui, que às vezes é ruim para nós, era bom
Por quê? Porque ela insistiu, ela persistiu, ela não desanimou, né? Ela não deixou a primeira resposta do juiz, ou todas as outras respostas do juiz, ela não deixou que isso desanimasse, né? Não deixou que isso matasse a fé, né? A esperança, né? A certeza que ela tinha de conseguir, né? Então assim, ela podia até estar ferida, mas ela não desistiu, né? E nós muitas vezes podemos estar feridos, mas a gente não pode desistir, a gente pode estar cansado, né? Mas a gente tem que continuar, né? Não podemos desanimar, não podemos deixar, né, que as coisas das circunstâncias, né, nos atrapalhem. Eu posso estar triste, eu posso estar chorando, mas eu preciso continuar crendo que Deus está olhando para a minha vida, Deus está me vendo, né? Então, dentro desse contexto todo, nós podemos entender que a demora do juiz, porque ele atende, né, ela muitas vezes simboliza também a demora de Deus. E a demora de Deus, a gente não pode confundir a demora de Deus com inatividade de Deus. A demora de Deus com Deus não está me ouvindo. Não, nós não podemos pensar nisso. Por quê? Se Jesus falou para orar sem desanimar, é porque ele sabe que Deus está ouvindo. Amém? Ele sabe que Deus sabe o que está acontecendo. E ele a palavra nos dá alguns exemplos disso. Amém? Abraão orou, ele queria um filho. E Deus disse a ele que a oração dele seria atendida. Amém? Deus fala, você vai ter um filho, ele vai ser pai de uma multidão, você, né, vai ter uma descendência que, se alguém puder contar as areias, né, da praia, vai poder contar, mas não dá, porque vai ser muito grande. E ele esperou 25 anos essa promessa se cumprir. Então mesmo Abraão tendo a promessa, ele precisou aprender a esperar. Mas por que teve que demorar 25 anos? Talvez ele possa ter pensado em pensar nisso, mas ele esperou, ele confiou, ele sabia que Deus era fiel. Sara, né, eu lembro que o texto vai falar que ela ri, né, mas ela não ri de alegria. Ela ri aquele risinho assim, não vai dar certo. Eu sou velha, você também é velho, e eu sou estéril ainda. Então, você percebe que Abraão, ele representa, né, essa fé persistente. José é outro. Ele foi preso, e na prisão ele revela o sonho do copeiro. O copeiro sai, promete que vai interceder por ele diante lá do rei do faraó. E ele se esquece por 2 anos. E José fica na prisão 2 anos. Poderia ter desanimado, poderia ter desistido da vida. Às vezes a gente vê notícias, né, de pessoas que são presas, aí faz uma petição, faz outra, não vem resposta, às vezes se enforca, às vezes, né, comete algum suicídio. Mas José não. José esperou 2 anos. E depois a gente sabe o que aconteceu com ele, né? Como Deus o exaltou. Amém? Quem mais? Ana também, ela ora, né, por um filho. Ela ora tanto a ponto, né, do sacerdote Eli olhar e achar que ela estava embriagada, né? De tanto que a oração dela fluía de dentro do coração, da alma. Ela realmente rasgou o coração, abriu, né, a alma dela para Deus, né? E você percebe que Deus pode ter demorado um pouco aos nossos olhos, mas é o que eu disse, a demora de Deus não é ausência de Deus. A demora de Deus é trabalhar de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos compreender isso, porque se a gente compreende que a demora é trabalhar de Deus na minha vida, que Deus está me ouvindo, a gente não desanima, a gente persiste, a gente vai perseverar. Amém? E nós temos aqui também Davi, né? Davi escreveu salmos que são quase gritos, né, por socorro. Até quando, né? Várias vezes ele repete isso no salmo. Por que está abatida, ó minha alma? Né? Ele está ali abatido, está ali preocupado, né? Então ele viveu, né, o peso do silêncio de Deus. Dias em que Deus parecia esconder o rosto dele, né? Mas Davi, ele se manteve firme. Amém? Davi, ele continuou
buscando ao Senhor, né, para que ele pudesse experimentar, porque ele sabia que Deus estava olhando pela vida dele. E Daniel? Daniel, assim, é um exemplo tremendo, porque quando todos aqui ouviram falar do jejum de 21 dias, né, de Daniel. E quando a Bíblia fala desse texto, vai dizer que Daniel orou a Deus, levou a sua petição diante de Deus, e demorou 21 dias para Deus responder. Aí talvez ele pudesse dizer, poxa vida, mas Deus não está me ouvindo no primeiro dia. No segundo dia, Deus não está ouvindo, porque a gente é assim, né? A gente ora hoje e já quer a resposta à tarde. Não quer nem sair da igreja sem a resposta. Mas Daniel, ele ora e passam-se 21 dias. E quando o texto continua, vai dizer assim, né, que no primeiro dia da sua oração, Deus já tinha ouvido. No primeiro dia Deus já ouviu. Mas 21 dias, por quê? Porque teve uma luta espiritual, né? E então você percebe que Deus, ele ouve antes mesmo que a gente coloque para fora, porque nós sabemos que Deus conhece, ele sonda o nosso interior, sonda o nosso coração, antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, ele já conhece, ele já sabe, amém? Então nós precisamos crer nisso, nós precisamos crer que o nosso Deus, ele conhece todas essas coisas, conhece a nossa estrutura. Paulo também orou, 3 vezes ele orou pedindo para Deus tirar o espinho na carne, e Deus respondeu? Não. Então nem sempre, as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Deus tem os seus propósitos, mas nem por isso Paulo desanimou, porque Paulo entendeu, aquilo era propósito de Deus na vida dele. Talvez ele entendeu que aquilo era para evitar que ele se ensoberbecesse, que ele se achasse alguma coisa. A gente lembra que ele começa dizendo que ele era o menor dos apóstolos, então ele era o 13º. Aí depois ele vira o menor dos santos. Aí, a Bíblia diz que no final ali da vida dele tinha mais ou menos uns 5, 6 mil. A gente pode mais ou menos. Então ele já era o 6001, porque ele era mas depois ele entende que ele é o pior dos pecadores. Então você vê como que o espinho na carne de Paulo fez ele compreender, porque você vai vendo que a Bíblia fala, ele começa pensando que ele está aqui em cima, e aí termina percebendo que ele está aqui embaixo, na verdade. Amém? Então percebe como isso é importante a gente entender que Deus, ele nos ouve, mas nem sempre a sua demora é ausência, nem sempre a sua demora é porque ele não está olhando para a minha vida. E Zacarias e Isabel, outro exemplo, que eles, na verdade, oraram a vida inteira por um filho, e eles envelheceram, e eles já estavam a ponto de desistir, talvez eles já estavam ali já no último suspiro de esperança, e Deus vem e responde a oração, e eles são pais simplesmente de João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor na época dele. Então essas histórias, elas mostram sempre o mesmo padrão. A demora de Deus, ela vai mexer com as nossas emoções, vai mexer com a nossa estrutura. A dor prolongada, ela enfraquece a alma, O silêncio prolongado, ele vai criar espaços para pensamento destrutivo, para coisas ruins, para essa talvez quase desistência, mas o desânimo não é só um sentimento, ele é um risco. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque ele é um risco espiritual. Ele pode matar a nossa fé, nossa esperança, e até mesmo pode tirar a nossa vida também, Então muitas pessoas entram em colapso, nós muitas vezes sofremos, choramos, quando a gente passa por essas situações, Mas Jesus, ele continua a parábola dizendo que essa mulher ela foi uma vez, depois ela foi mais uma vez, foi de novo, voltou de novo, até que o juiz falou, essa mulher, talvez até a parábola mostra de um motivo errado, mas não é o foco. Essa mulher está me importunando tanto que eu vou atender, eu vou ouvir. Então você percebe que a insistência dela e a persistência dela fez com que o juiz atendesse. E aí Jesus vai usar ele vai falar, se até esse juiz, ele vai falar, se até o juiz que não crê em Deus, não teme homem nenhum, atendeu, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, vai atender. Então,
Jesus está dizendo que Deus ele não é indiferente conosco. Ele não nos ignora, ele não é frio, não é negligente, ele também não é lento, né? E ele não demora porque ele esqueceu, porque ele simplesmente tirou férias, né? Não, ele está nos ouvindo. A demora dele é por quê? Porque a demora dele vai construir caráter dentro de nós, né? A demora dele é porque ele está lutando também por nós. Lembra lá Daniel? Né? A demora foi por quê? Porque existia uma batalha espiritual, uma luta ali sendo travada, né? Mas Deus já tinha ouvido, e Deus já sabia que a resposta seria dada a ele. Ele também demora porque ele muitas vezes está preparando o nosso coração, que eu creio que é o mais importante. Porque muitas vezes eu tenho a impressão, né, na minha vida, na vida dos irmãos, parece que se Deus nos respondesse rápido demais, ou nos responder, a gente vai se perder, né? A gente vai talvez desistir. Quantas pessoas, né, oram, está sofrendo, está com uma dificuldade, vem na igreja, ora, clama, culto domingo de manhã, terça à noite, sábado, se tiver reunião na quarta, na quinta, na sexta, vem qualquer culto que tiver, recebe a oração do pastor Edson, pastor Gustavo, de todo mundo. Aí Deus vem e responde, né? Ou uma cura, ou um emprego, ou um problema, sei lá, sentimental, o que quer que seja, e Deus responde. E é o que é a nossa tendência, infelizmente, muitas vezes? Sumir, não voltar, né? A gente vem, clama, busca, Deus responde, e depois a gente vai embora, e agora não preciso mais. E é por isso que Jesus contou a parábola dos 10 leprosos, para mostrar que essa viúva, ela esperava por algo. Os 10 leprosos, nem isso eles não esperavam mais, porque eles não podiam nem pedir, né? Eles eram excluídos automaticamente. Mas Jesus cura, e ele quer mostrar o quê? Não se esqueça de voltar, para agradecer, para reconhecer. Por quê? Porque nós temos essa tendência de buscarmos quando precisamos e depois nos esquecermos quando aparentemente a gente não precisa mais. Amém? Então que a gente possa ter isso, né, muito claro nos nossos corações. E ele vai terminar a parábola perguntando, né, com essa pergunta: quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? Né? Será? E quando ele vier, aí a gente fica pensando, mas quando ele vier, fé na terra, será que vai? Vai ter bastante gente que vai ter fé na terra, né? Porque vai ter muito crente. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que vai demorar muitas vezes, que talvez você vai ter que esperar, você vai ter que insistir, você vai ter que persistir, você não vai poder desanimar. Mas quando ele vier, será que a tua fé vai estar como? Quando a resposta vier, né? Talvez é por isso que quando a resposta vem, a gente some, a gente se esquece, a gente não volta para Ele, a gente simplesmente abandona, né, a Ele. E é isso que ele está dizendo: quando vier a resposta que você precisa, como é que vai estar a sua fé? A sua fé, ela é medida pelas circunstâncias, pelas aparências, por aquilo que você tem? Ou a sua fé é medida por aquilo que você é em Cristo? Amém? Porque Cristo, ele já nos libertou, ele já nos salvou, ele já nos redimiu, né? Mas a caminhada ainda é com bastante dificuldade. Não é fácil, é uma caminhada pesada, né? Mas, e aí? Como é que vai estar a minha fé e a sua fé quando ele voltar? Vou chamar o pessoal do louvor, se quiser subir já. Já estamos encerrando já. Amém? Então, esse é o foco dessa parábola. Será que eu consigo persistir? Será que eu tenho aquilo que é necessário para não desanimar? Para manter o meu foco em Deus? Por quê? Porque Ele vai voltar. Amém? Ele prometeu, e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele vai voltar. E se eu morrer antes dele voltar, eu creio que eu estarei com ele, né? Mas a minha fé é uma fé persistente, é uma fé que não desanima. E eu não digo isso não porque
eu tenho uma super fé, porque muitas vezes eu tenho medo, eu tenho angústia, eu sofro, né? Em casa lá mesmo, todos sabem disso, o pessoal que é mais próximo, faz parte, né, da vida do ser humano, né? O medo, o desânimo, mas a mensagem, né, que Deus está dizendo é essa: será que a minha fé, a sua fé, vai sobreviver ao tempo de espera de Deus? Será que ela é forte o suficiente? Então, como eu disse, às vezes hoje você está desanimado, você está já caminhando há muito tempo com Jesus e parece que perdeu o sentido caminhar com Ele. Mas talvez você caminhe há pouco tempo e talvez também já está ficando difícil, já não está fácil, já tem coisas que não me incomodavam que hoje incomoda, já tem dúvidas que eu não tinha que eu estou começando a ter. Por quê? Porque não é fácil. Ele disse lá no começo que não seria fácil, né? Andar com Ele ia ter dificuldade, tribulação, aflição, problema. Todos são obrigados a passar por isso? Não, talvez não. Talvez algumas pessoas sofram menos nessa vida, mas eu creio que isso é privilégio, né, de alguns, talvez, né, que são fiéis a Deus e talvez não passem por problemas que outros passam. Mas a verdade é que caminhar com Cristo não é fácil. E essa viúva mostra isso, e Jesus está dizendo isso para eles: olha, vocês estão sofrendo, vocês estão com medo, vocês estão a ponto de desistir, de desanimar, e eu estou vendo isso no teu coração. E talvez Ele está dizendo isso para você hoje também. Você está com medo, eu estou sentindo que você está querendo voltar atrás, mas não, a gente tem que persistir, tem que perseverar, tem que olhar para Jesus, né? Quando a gente levar a nossa oração para Ele, perceber que Ele está dizendo para você hoje: aquilo que você falou ontem, eu vi. Aquilo que você falou ontem, eu ouvi. E não fica preocupado não, que eu estou agindo, eu estou fazendo, as coisas estão acontecendo. Você pode não estar vendo, mas está acontecendo. Aquela dor que você sente quando você está sozinho no seu quarto, eu vejo, né? Quando você ora, né, e às vezes você se coloca em prantos, eu também estou ouvindo. Essa lágrima, né, que você está derramando, eu recolho ela, eu guardo ela, né? A oração que você achou que não passou do teto, passou, chegou, eu ouvi. Fica tranquilo, eu estou agindo, eu estou trabalhando, né? E o meu trabalhar é melhor, né? O que eu tenho para você é melhor. Então, a demora de Deus, ela não é abandono, não é? O silêncio dele não é rejeição, e a espera não é castigo. Ele não está nos castigando, não, você vai sofrer agora. Talvez a gente faça isso com as pessoas: agora vai ter que sofrer. Mas não, né? Deus não é assim, né? O Deus que viu, né, a viúva, Ele também está vendo você, né? O Deus que ouviu ela clamando também está te ouvindo, né? E você pode ter certeza que o Deus que fez justiça para aquela viúva através da vida daquele juiz vai fazer justiça para a sua vida. Amém? Já está fazendo justiça na sua vida, já está agindo. E é por isso que a gente vem aqui constantemente, porque a gente quer reconhecer, a gente quer olhar para Deus e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deixa desanimar, o Senhor não me deixa desistir, e quando o Senhor voltar, eu quero a minha fé fortalecida, tá? Pode vir provação, pode vir dificuldade, pode vir o que for, a tempestade, mas eu quero permanecer fiel ao Senhor. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém.